A saideira do Giro de Notícias queria contar que Carlinhos do Nova Iguaçu tem sido especulado como possível reforço do Atlético Mineiro. Informação divulgada pelo comentarista Thiago Martins. Fui checar essa história e posso contar para vocês que o Galo não está entre os clubes que sondaram o jogador até agora. Mas há uma informação importante: o empresário dele está em Nova Iguaçu, tentando avançar na saída do atleta. Vale a lembrança de que a janela de inscrições para times das séries A e B se encerra nessa quinta-feira. Boa noite, Filipão. Breno Galante, do Hoje Tem Galo. Semana passada você esteve aqui e disse que ia oportunizar mais o Vargas. E, para surpresa de todos, hoje ele não veio para o jogo porque está no meio de uma negociação, você pode perder o Vargas. Pergunta é, com a saída do Vargas, você necessita de um reforço para buscar no mercado, ou você acha que esses garotos, Isaac e Cadu, podem ser a solução para a ausência do Vargas? Podem ser a solução daqui 6 meses, 1 ano. A gente tem que saber o que vai disputar. Nós vamos disputar 4 competições. 4. Então, eu acho que a direção sabe, a direção está trabalhando para isso. A direção não está tendo uma ideia de só fazer isso, vendo, não compro. Não, a direção está fazendo tudo organizadamente. E está tendo toda a ideia que é seguida pelo departamento de futebol. Então, tem saído A ou B, ou estamos atrás de algum jogador, calma, só que as negociações às vezes não acontecem num dia. Então, e também tem que nós temos o jogador que pode não sair, porque ele é um jogador nosso e que pode dizer que não quer sair, e temos um contrato. Então, a gente vai esperar até amanhã, resolveu. Vocês, aos poucos, vão sendo informados do que é que a direção vem fazendo e como vem fazendo, mas a direção está se mobilizando para nós termos uma equipe totalmente organizada, totalmente preparada para as 4 competições. Que reverter. E nós sabemos o que temos que fazer, o como temos que fazer, o que é que tem o jogo de importância para nós e fazer acontecer no jogo. Olha as imagens, melhores lances na tela e a vitória do Atlético. Gente, mas que satisfação ver essa meninada em campo. Ai, mas é campeonato estadual. Eu acabei de falar com o Thiago aqui. Mas o adversário é frágil. Não interessa. E eu estou, inclusive, destacando. Que bom ver o Rubens em campo. Um tesão, com vontade. Porque não adianta. Quando você joga num grande clube, quando você trabalha num grande clube, aliás, quando você trabalha em qualquer circunstância, você precisa ter vontade. Você precisa querer, você precisa se entregar, você precisa se envolver. E que bom ver essa meninada dando recado. O Rubens já mais rodado, mas sou fã desse moleque, tem personalidade, joga demais. O Alisson, atenção, Vitor Bage. Atenção, Elton Novaes. Segura na multa, irmão, porque multa barata é um tapa para jogador meter o pé. Olha essa bola que ele meteu, fora o resto tudo que ele já fez, rendendo mais do que medalhão de 30 e tantos anos. Joga e não é pouco. E o Cadu, atenção. Primeira coisa, ô Thiago Fernandes, sendo da minha Divinópolis, ele já recebe um carinho diferente, porque nós somos bairristas, né? Nós somos provincianos. Esse moleque é bola. Sabe quanto ele vale hoje? Quanto? 2 bilhões de dólares. Breno Galante, bem-vindo. Hoje eu tô louco, tomei 1,5 litro de café, irmão. Final de semana. Café pra mim funciona que nem droga. Será que foi café? Boa tarde, Everton, amigos aqui do estúdio, turma de casa. Uma vitória que deixa o torcedor do Atlético otimista em relação ao que você falou, né? Aos garotos que deram conta do recado, né? O Filipão deu, enfim, uma oportunidade. Acho que o que ele fez no sábado ele poderia ter feito antes, contra Patrocinense, Democrata, Tombense, qualquer um desses times, a gente poderia ter visto o mesmo resultado. O Cadu demonstrou hoje para o torcedor do Atlético que na ausência de um Paulinho, eu acho que ele não vai pensar no Vargas, no Kardec, ele vai pensar no Cadu, que está lá há muito tempo, precisando desse momento, e ele foi lá. Não foi o que saiu da boca dele. Mas com certeza não. Mas o Cadu mostrou... Você vai negar, Mansado? Você vai negar, Mansado? Foi o que saiu da boca dele? Não é Mansado. É você quem é Não. implicante. Não. É você vai que é negar, implicante. Mansado?
É que ele você falou que ia que é dar mais. implicante. Por que você acha que o Vargas está lá senhor treinando e não que quer é ir? implicante. É o senhor que é implicante. O time faz a melhor atuação dele. Você não deixa nem o Breno Galante falar. Nem o Breno Galante falar. Desculpa, você também pode. O time faz a melhor atuação dele, você começa a arrumar problema comigo. Não, eu até acho que o Filipão, quando fala que não é o momento ainda para esses jogadores serem a solução. A solução não, mas eles podem ficar como uma opção de banco. Hoje, para mim, o Cadu tá na frente de Vargas, de Kardec, e ele mostrou isso com o jogo. Ele teve a oportunidade, mostrou o que tinha. O Alisson, se alguém tinha dúvida se ele é uma realidade, ele não só é uma realidade, mas como ele é hoje, é o titular absoluto do Atlético. O Rubens, para mim também, titular do Atlético, não na lateral, como meia. Tem que ver essa situação do ombro dele, que nem treinou hoje. Mas eu acho que pro torcedor do Atlético fica um alento. Olha, existem opções caseiras que podem ajudar. Não vamos falar aqui que o Cadu vai chegar e vai resolver, que o Isaac vai resolver, mas se transformar numa opção hoje, no lugar desses medalhões. Então eu acho que desse jogo de sábado ficou esse ponto positivo e o torcedor do Atlético criou um otimismo maior pensando na semifinal. Mas não era utilizado. Assim, exatamente. Não era utilizado. É essa a diferença de toda a situação. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. Boa tarde. Melhorando aí com a barba, né, filho? Hã? A barba até que enfim tá Tá aparecendo. aparecendo, melhorando, né? Nossa, Claudinho, então nem se fala, o tanto que é vibra. Ela não quer nem ver o Elton. Pois é, de férias. Mas é isso. Beijo, Claudinho! Era algo que a gente já cobrava desde o início do campeonato. A gente falava assim, o campeonato mineiro é para ser utilizado dessa forma. É para dar a oportunidade para esses atletas. E aí vem a oportunidade para o Cadu. O Vitinho teve um tempinho. Era para ter um tempão. Para que colocar o Edenilson na lateral? Assim, não tem como passar de liso numa situação, num jogo que o Atlético ganhou, que o Atlético foi bem, que o Atlético colocou a base para jogar, mas aí a gente tem que dar aqui puxãozinho de orelha no Filipão. Por que não utilizou também o Vitinho nessa situação, dando mais tempo para o jogador? Por quê? Porque o Edenilson já foi testado várias vezes na lateral. É uma posição que ele nem gosta de jogar, mas está lá, sendo colocado mais uma vez. Privou da torcida ver algo mais. Na sexta-feira, eu dei a informação que o Cadu ia jogar, que o Alisson ia jogar e que o Vargas não estaria presente. Coloquei isso no Twitter. E ali a gente vê a repercussão positiva da parada. Em que sentido? Muitos torcedores colocaram, opa, agora eu vou no jogo. Opa, agora eu entusiasmei assistir o jogo. Por quê? Porque o torcedor estava desanimado, vindo a mesmice do Filipão colocar algumas peças. E aí, pega e coloca o Cadu e dá moral efetiva ao Alisson. Isso aí já faz o torcedor ter uma tranquilidade danada. Eltinho. E agora, só pra fechar, eu já vou te passar a palavra. De boa. Só pra fechar, Vai, toma aí. o Cadu, que antes era apenas uma opção de banco, que não entrava, na temporada passada, o Cadu esteve presente em 30 jogos do Atlético. 30. Presente. Só entrou em 3 oportunidades em pequenos minutos. 12 então, minutos. 12 no total, né, Brenão? 1 minuto em 2 jogos e 10 no outro jogo. Isso. Então era muito pequeno recorte. Agora o torcedor pode ter uma análise melhor do que o Cadu pode entregar para o time. E treinador tem são que escalar, sacanas. orientar e bancar. E não é só em jogo Vocês- fronha, não. Em qualquer jogo. Você coloca, você vai, não, mas não tá pronto. Mas não tá pronto. Não. Você escala, você orienta, você escala e você banca. Quando eu trabalhava com o Lima lá em Belo Horizonte, lá em Divinópolis, que você conhece bem, o Lima falava assim, Everton, primeiro jogo que eu fui narrar na vida, ele falou, Everton, você vai narrar. Se você matar a pau, mérito seu. Se der só merda, você empurra pra mim, porque a responsabilidade é minha. Tá certo? É meio tosquinho, mas é real. É assim que tem que ser. Agora, por favor, você fala porque o colega tá louco pra falar aqui. Então, Não, tranquilo, não passa nada. Lavanda 12, né, Maluzinho? Mas então, o HG, assim, eu fico incomodado com o Eltinho, que ele ia tirar um 10. Ele tava tirando um 10. Ele tava dando um 10 pro Filipão e tirando um 10 no comentário dele. Então eu vim aqui pra comentar o comentário do meu colega. falando Eu vim aqui pra isso. Ombudsman da imprensa. Sandoval 40. Ele tava tirando um 10. O ombudsman E aí, amansado da sabe o que imprensa. ele fez? Ele chutou o balde depois de tirar os 30 litros. O Atlético faz o melhor jogo dele na temporada. O Filipão dá oportunidade pros meninos, que é o que a gente cobrou aqui o tempo inteiro. Eu, inclusive, que você está tentando emplacar essa peixa de amansado pra cima de mim, eu, inclusive, cobrei que os meninos tinham que ter essa oportunidade.
ele faz tudo isso. O Atlético joga bem, sólido defensivamente. O Atlético consegue criar boas oportunidades. Ele conseguiu encontrar um problema para ele reclamar. Ele conseguiu encontrar um problema no melhor jogo da temporada. Na melhor atuação. Ela te paga pra elogiar também. Não, bem, ela eu te paga elogiei, pra fazer pô. uma análise. Ela me paga pra fazer elogiar. Ele acabou de elogiar, Thiago. Você só encontra problemas. Thiago, ele acabou de elogiar. Você e o Elton Novaes só encontram problemas. Ele acabou de elogiar, Não, mas velho. ele ficou 3 segundos elogiando e 2 minutos falando, mas o Edenilson, Edenilson. Você tá que nem algumas... Vocês ficam inflamando a torcida contra o Filipão. O quê? Quem inflama a torcida contra ele? Vocês dois. É ele Vocês dois inflamam a torcida contra o Filipão. Não, ele o que vocês fazem aqui é irresponsabilidade. Com o Luiz Felipe Scolari, a melhor atuação do time na temporada. Ele deu a oportunidade que todos nós cobramos. E aí vocês têm que reclamar. Ele só então deu por causa só disso, deu porque né? foi cobrado. Ele só deu porque foi cobrado. Não foi só porque foi ele cobrado. falou que não estavam Era a prontos oportunidade, e era quem a falou chance. que ia bancar o Vargas e que agora sustenta o Vargas não querer sair, quem banca isso é ele. Porque ele falou, Aliás, o vem Atlético tá louco cá, com o Vargas, Vaquinhas, eu vou te bancar, você vai ser escalado, mas me dá uma contrapartida. Ele já desistiu do Atlético, tem 200 anos, me dá uma contrapartida. E aí é isso aí que acontece. Mas você é o ombudsman da imprensa é o melhor jogo do time da temporada, irmão. Você é assessor. O melhor time, o melhor jogo da temporada. Quem é o melhor jogo da temporada. Quem provoca a torcida contra o Filipão é ele próprio, porque o time Não, dele, são vocês. porque o time dele São não vocês. rende e porque ele, quando recebe qualquer tipo de xingamento e etc. de torcedor, ele é um sujeito destemperado com a torcida. O que você e o Elton fazem com o Filipão beira a deslealdade. E outra coisa, beira a deslealdade. Quando elogia, ninguém diz nada. Quando você ficou aqui 6 meses elogiando, quando foi contratado, e eu tomei porrada com isso, hein? Nossa, mas o ombro tá até dolorido. Tomei porrada. Você sabe disso, você não esquece. Foi tacada de mestre do Atlético. Não teve um que falou, você tá bancando aí a torcida dando porrada. 10 jogos sem ganhar um. E a torcida, e aí? A tacada de mestre aí. Olha o que você falou, né? Então, quando elogia, não faz mais do que obrigação. Quando critica a implicância, irresponsável e tal. Essa é a parte amansada da imprensa. Agora eu quero isso saber aí. se o Thiago vai olhar para aquela câmera e falar o que falou pra gente lá fora. O que eu falei? Sobre o Hulk e o Paulinho. Fala na câmera agora. Não, mas eu gostaria só de problema ouvir nenhum. isso. Eu não tenho problema nenhum. Eu não tenho problema falar. nenhum. Eu acho até mais um cara que chega aqui e traz coisa dos bastidores pro ar. O que é errado. Ali a gente agora fala as coisas. não pode falar, Ali então. a gente fala as coisas num tom de brincadeira. Eu brinquei. Amarelou. Que pipocada. O valor tá só acompanhando. Tudo ótimo. Você sabe, tem umas coisas que a gente, em algumas situações da vida, por exemplo, você não escolhe de que família você vem. Não escolhe. Mas aí, ao longo da vida, você pode escolher seus amigos, né? Você coloca pra dentro da sua casa quem você quer. Exatamente. Você aceita nas suas redes sociais quem você quer. Agora, a Band te colocou uma situação e não te deixou nenhum tipo de escolha, mas eu estou abrindo uma condição agora para você. Obrigado. Tá? Em nome da casa. Muito obrigado. E tem autorização do meu chefe, Murilo, para fazer isso. Se você não quiser continuar sentado ao lado desse maluco aí, você pode ficar à vontade. Não, é importante. Passar por lá de cá. O universo... Porque ninguém é obrigado, entendeu? O universo precisa de equilíbrio das forças, né? Então, por isso, de maneira muito assertiva, a Band coloca eu e Thiago Fernandes sempre lado a lado. Thiago, boa tarde para os amigos, boa tarde para quem nos assiste, os telespectadores. Não pude assistir o jogo do Atlético por uma questão, né, óbvia. Estava trabalhando no jogo do Cruzeiro e Uberlândia e essa rodada que foi colocada toda no mesmo horário, aliás, no momento oportuno falarei muito mais a respeito desta rodada do Campeonato Mineiro. Mas, a despeito daquilo que o Atlético fez no jogo de ontem, eu acho que foi uma fase de classificação muito aquém daquilo que o torcedor atleticano espera e daquilo que esse grupo precisa entregar. Pela qualidade técnica, pela expectativa, pelos valores que este grupo custa ao Atlético, e eu acho que o Felipão, ele perdeu uma grande oportunidade nessa primeira etapa, porque se foi dada a oportunidade ontem para os garotos de uma forma mais expressiva, é claro que o Alisson já havia tido as suas aparições e muito importantes, eu acho que
O Felipão não conseguiu neste primeiro turno, nessa primeira etapa de classificação do Mineiro, ele não conseguiu dar entrosamento na equipe principal, não conseguiu, eu pelo menos entendo dessa forma, até com a situação de colocar o Gustavo Scarpa, eu esperava que esse time fosse evoluir um pouco mais com os titulares nessa primeira fase, e também não conseguiu dar oportunidade a garotos da categoria de base, em detrimento de outros jogadores que, desde o ano passado, para mim, contribuem muito pouco ou quase nada. Exemplo do Vargas, do Kardec, do Pedrinho, do Patrick e do Edenilson. Então eu acho que o Luiz Felipe Scolari perdeu uma grande oportunidade em 8 jogos. Aquilo que ele se propôs a fazer, que era dar mais liga ao time que ele pensa ser o ideal do Atlético hoje, não aconteceu. E também não aconteceu uma outra situação de dar mais rodagem para os garotos. Agora é um mata-mata. O Atlético vai enfrentar o América. O Thiago Fernandes sempre fala que ele é alguém do resultado. Alguém não irá se lembrar, caso o Atlético seja campeão mineiro, o que ele vai fazer aqui nos possíveis próximos 4 jogos. Mas eu acho que não é condescendente, seria, pelo menos da minha parte, uma coisa errônea eu achar normal o Atlético numa fase classificatória de Campeonato Mineiro ser a 4ª melhor campanha no geral. É exatamente a pergunta e informei que faria o Elton Novaes. Quando você olha para, por exemplo, o aproveitamento entre os clubes que vão disputar a Série A do Campeonato Brasileiro, você vê que o Atlético está lá na rabeira, hoje estaria na zona de rebaixamento. Quando você olha para a primeira fase, aí os números, desde quem fez mais pontuação ao quarto que fez menos, você vê o Atlético com a 4ª campanha. Sim. Isso são fatos. São fatos. Então a pergunta que eu lhe faço, porque eu mudei de opinião, sem constrangimento, gravei um vídeo pro meu canal, mudei minha opinião. Início do campeonato, para mim, o favorito era o Atlético. Depois da primeira fase jogada, Cruzeiro líder absoluto com vantagem até o final, caso chegue até o final, não estou dizendo que já tirou o Tombense, pelo amor de Deus, longe disso. Mas para mim o favorito agora para ganhar o campeonato estadual é o Cruzeiro. Para mim é o América. Para mim continua, você acha que é o América? Para mim continua tendo o melhor futebol. Então é isso. A 4ª campanha da primeira fase do estadual é para ser comemorada como o colega está comemorando ou é para ser criticada como o Valu, com inteligentes e equilibradas palavras, acabou de destacar? É para ser estudada e analisada, né? O Atlético ou seja, você ficou no muro. Não, o Atlético não, é péssima. O Atlético não venceu nenhum dos outros 3 adversários. Empatou com o América na tábua da beirada. Empatou com o Tombense, com o Tombense criando oportunidades para matar o jogo em cima do Atlético e tomando um vareio do Cruzeiro, tomando de 2-0 na arena. Então, assim, a fase de classificação do Atlético é muito ruim. Esse tipo de campeonato, só uma coisa, Eltinho, sobre os 3, não vencer os 3. Eu vou evocar Ronaldinho Gaúcho em 2013 contra o São Paulo. Em que ele disse que quando tá valendo, tá valendo. Okay. O campeonato começa a valer a partir de agora. Beleza, é só pra falar Antes disso não valia nada. É só pra falar isso, que se você tivesse deixado eu dar o ponto... se eu tivesse dado o ponto, era exatamente isso que eu ia falar, porque o Valu tocou nesse assunto também, né? Que a primeira fase do Atlético, ela não pode ser esquecida, ela tem que ser analisada. Mas que agora começa uma outra etapa. É um mata-mata que ele tem diante do América, um jogo difícil. Pra mim, o América entra como favorito. Pra mim, o América mostrou o melhor futebol da primeira fase. Você assistir aos jogos do América foi um entretenimento. Foi bom de assistir. Foi bom ver o trabalho do Cauã. Então eu analiso que o América, nesse momento, é o favorito. Nesse jogo contra o Atlético. Mas é uma competição de mata-mata agora. Agora são 2 jogos na semifinal. Se passar, tem a final contra o adversário da chave de lá. Então tá tudo em aberto dentro do campeonato. Mas a fase inicial do Atlético é deprimente. Deprimente. O Atlético não pode esquecer e precisa analisar essa primeira fase. Eu preciso ouvir Breno Galante daqui a pouco, a gente vai continuar falando disso. Caso o Atlético ganhe o campeonato estadual, você tá ligado que vão meter letra pra nós assim. Vocês dois, né? Não, para nós. Para nós da imprensa que criticamos, que pontuamos e que não somos amansados. E que não somos da imprensa marrom. Então nós assessor do Filipão, mas eu não estou nem aí. Eu não estou nem aí. O meu senso crítico e a minha capacidade de emputecer vai continuar existindo contra o Filipão ou contra qualquer outro treinador. Então é isso aí, minha rapaziada. O Galo aí classificado para as semifinais do Campeonato Mineiro após vitória sobre o Ipatinga, né?
o Galo agora vai encarar a equipe do América nas semifinais. O América terá vantagem, né, na fase de semifinais por ter tido melhor campanha do que a equipe do Galo, né? Mas esperamos aí que o Galo vai fazer uma boa partida, né, e se classificar para a final, né? E que venha quem vier, né? Talvez aí esperamos que tenhamos um clássico na final, né? Ser mais interessante e que dessa vez a equipe do Galo, né, passe por cima aí do seu rival e levanta o Campeonato Mineiro, né? Para ter aquele gostinho de título já no início da temporada, né? Coisa aí que seria muito importante aí para o decorrer da temporada de 2024. O que você acha disso aí, torcedor? Dá sua opinião aí. Ative a notificação e se inscreve no canal se ainda não é inscrito.